começar a cultivar orquídeas? Primeira coisa é a seguinte, a gente tem que começar a desconstruir alguns mitos. Quais são esses mitos? O primeiro que eu acho é o seguinte, orquídeas são plantas muito sensíveis, eu não dou sorte, as orquídeas morrem muito fácil na minha mão. Com relação a isso, desculpa, mas eu vou falar direto. Normalmente, quando você compra, né? Quando você ganha, não tem como escolher, mas é uma compra equivocada, ou você não tem ainda o conhecimento básico para cultivar uma orquídea. Então o que acontece? Qual é o problema? Às vezes você vai num local, acha uma planta linda, maravilhosa, se apaixona e leva para casa. Mas vem cá, você tem um ambiente, as condições mínimas que ela precisa para sobreviver? Às vezes isso é o que causa o maior problema, a maior dificuldade de cultivar orquídeas. Gente, tem orquídea para tudo quanto é canto. Tem orquídea que ela vai sobreviver em todos os lugares que nós temos aqui no Brasil. Eu só teria alguma restrição onde tem neve, mas aqui praticamente nós não temos. Então o primeiro é o seguinte, orquídeas são plantas, ei Laís, bem-vinda, orquídeas são plantas muito resistentes e tem uma vontade de viver danada. Às vezes você acha que a planta está morta, está morrendo, ela vai de um lugar, vai soltando um broto daqui, um broto dali, e ela vai que vai, desde que ela tenha as condições mínimas. Aí o que acontece? Quando você começa a ter problema, infelizmente, nós temos aí na internet algumas... Ei Elídia, bem-vinda. Nós temos muita informação de qualidade e muita informação que não vai dar certo. Então o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu chego é que as pessoas que estão começando, eles vão atrás. Como é que eu vou cultivar? Por exemplo, essa planta em casa, no meu apartamento, ou na minha casa, ou no seu quintal, no orquidário, onde é que seja. Aí ele vai lá numa... Heloísa, bem-vinda. Ele vai lá na internet e vê uma pessoa que está cultivando e fala o seguinte, olha, eu faço assim, 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 faz aí que vai dar certo. Gente, não é bem assim. Porque você tem que entender as tuas condições ambientais. O que eu falo de condições ambientais? Como é que é a temperatura, onde é que você está? Como é que é a ventilação? Como é que é a umidade? E fundamentalmente, como é que é a intensidade de luz solar? Edivaldo, bem-vindo. Como é que é a intensidade de luz solar? Porque vamos lá, se você tem um local que tem sol pleno, o dia inteiro sol, não compra essa planta que ela vai morrer. Ela não está preparada nos seus milhões de anos de desenvolvimento para suportar sol pleno. Pode até que consiga se adaptar, mas o risco é muito alto. Aí vamos falar o contrário agora. Você tem um local mais sombreado, mais úmido. Você vai pegar de repente uma planta do Cerrado brasileiro, que fica lá 6 meses com sol direto, tá certo? Um calor infernal, você vai botar dentro de casa, com baixa iluminação, muita umidade e tal. Esses são os principais erros de cultivo. Então o que acontece? Quando você for buscar informação na internet, você tem que ver o seguinte, por exemplo, para estar aqui do lado de cá, não basta só ter conhecimento, porque conhecimento você estuda e você às vezes tem dificuldade e você fica muito teórico. Você tem que ter propriedade. O que é propriedade? É experiência, já ter passado por aquilo. E tem muita gente boa aí fazendo isso. Tem muita gente boa, tá certo? Que às vezes vai falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Que é muito fácil chegar para você e falar assim, a planta morreu, mas porque o fabricante, fornecedor não presta. Você não teve culpa. Não é bem assim. Não faz assim, faz assado. Não é bem assim. Então, a nossa intenção aqui, a minha intenção aqui, é transbordar para você conhecimento para que você consiga fazer o diagnóstico, que você entenda o processo, você tome as melhores decisões. Eu não consigo tomar decisão por você daqui. Eu não sei como é que é o seu ambiente de cultivo. Pra você ter ideia, já tive um caso de um amigo que morava numa rua, ele tinha uma casa, tinha um orquidáriozinho na casa dele. Ele mudou para casa exatamente em frente à casa dele. As plantas sofreram um absurdo. Perdeu planta. Mas gente, é no mesmo local. Não. O sol era diferente, a ventilação era diferente, mudou as condições.
Isso acontece. Apesar das orquídeas terem uma faixa de tolerância muito grande, é importante você fazer o primeiro diagnóstico do ambiente que você tem para cultivar. Então, por exemplo, eu tenho tantas horas de sol, meu lugar é úmido, mas eu consigo botar a ventilação, aumentar a temperatura, que aí eu já vou controlando. A partir que você tem essas informações básicas, aí você sai para comprar. E como é que você faz? Ei, Mahara! Aí como é que você faz? Você chega e vai procurar plantas que se adaptem melhor ao seu ambiente. Eu vou abrir um parênteses aqui, por exemplo. Vocês sabem que eu tinha uma paixão por uma Sophronites, a Vidigiana rósea. Eu só comprei essa planta o ano passado porque eu tinha certeza que eu já tinha um ambiente e o risco de perder era mínimo. E eu sou apaixonado por essa planta. E ela está aqui vegetando muito bem, muito bem. Heloísa, bem-vinda. Ela está vegetando maravilhosamente bem. Porque o que eu fiz? Eu fui aqui no meu cantinho do meu orquidário, criei um ambiente para ela. Então eu consegui que ela, dentro daquela faixa de tolerância dela, ela está sobrevivendo ali, está enraizando, está brotando. Excelente, ótimo resultado, atingiu o resultado. Então veja bem, a partir daí que você consiga entender o ambiente que você tem disponível para a planta, fica mais fácil você sair para comprar. Porque eu tenho certeza que dezenas de orquídeas, centenas de orquídeas vão atender, vão vegetar naquele ambiente que você tem. É só você saber escolher a orquídea certa. E é isso que a gente vai passando para vocês aí gradativamente. Então deixa eu voltar aqui para minha... Então, só repetindo aqui que eu já falei aqui. Já falei, vou repetir, que isso é importante. Cuidado com informação de internet do seguinte: faça como eu faço que vai dar certo. Até pode dar, mas a probabilidade é muito baixa. É muito baixa. Justamente por essa diferença de aclimatação. Eu te dei o exemplo de rua, daqui para cá, de frente de uma casa para outra. Então isso é um problema sim, ok? Bom, então vamos lá, você já identificou tempo de sol, intensidade de sol. Por exemplo, uma casa que pega o sol da manhã, você tem um monte de plantas que te atendem. Um apartamento, uma casa que pega o sol da tarde, você também tem. Tem uma que tem pouca intensidade de luz, você tem orquídeas, Phalaenopsis vão bem, Denphal vão bem. Várias plantas que você vai achar aí no mercado vão te atender e você vai conseguir ter sucesso no cultivo. É só você ter a sacada de escolher certo, ter a informação. E como é que você escolhe? Vamos lá, eu saí para comprar minha orquídea. É fundamental, Alessandro Borges, é fundamental que a planta esteja devidamente identificada. Se você não conhece a planta, ela tem que ter o nome. Edivaldo, bem-vindo, irmão. Então você tem que saber a planta. Por exemplo, eu no meu caso, que tenho 33 anos de experiência direto com plantas, não precisaria nem ter a etiqueta nessa planta para saber que é uma Coelogene. Agora, qual Coelogene? Aí a coisa começa a ficar, porque muitas Coelogenes têm os bulbos e folhas exatamente iguais. Então eu vou aqui na flor, identifico pela flor, eu sei que é a Rossiana. E aí o que acontece? Eu vou pesquisar o que essa planta requer para que ela vegete bem. Então aqui no meu caso é o seguinte, ela está um sombreamento de 70%, ela está debaixo, debaixo dela tem um monte daqueles matinhos, que é erva de jabuti que eu deixei crescer. Então está um ambiente muito úmido, é o mais úmido do orquidário, ela está indo muito bem. Qual é o sinal? Além da floração, são os bulbos enormes. Se bem que, como eu falei para você mais cedo aí, nós estamos com um problema aqui de chuva, não está chovendo, mas ó, os bulbos estão gordinhos. Então isso aqui é um ótimo sinal. Aí quando falta água, você entra com água aqui de irrigação, tá certo? Então com a planta tendo o nome, você pega seu celular, vai lá, dá uma olhadinha nele, pesquisa, fala, essa planta precisa de tais condições. Eu tenho. Leva. É lógico, vai escolher pela flor primeiro. Olhou, vai. Se você vai em um local, tipo assim, você foi numa
num garden center, numa floricultura, num supermercado, que normalmente nesses lugares não tem muita gente que tenha experiência com orquídeas. Se não tiver o nome, se você pedir ajuda, raramente você vai conseguir ajuda. Raramente você vai conseguir ajuda. Porque a pessoa fala, não sei, e não sabe mesmo, não é maldade. Ela é um vendedor, um atendente ali que está só para te atender. Aí o que você faz? Se tiver a flor, o Google, o navegador Google, ele tem o Google Lens, que é uma ferramentinha que você fotografa a flor, ele traz as opções. Nem sempre é eficiente, mas funciona, tá certo? E aí o que acontece? Identificada a planta, você faz a pesquisa. Em orquidários, quando você vai em orquidários, é mais fácil. Porque o cara, normalmente, ele é especialista. Então ele conhece aquilo ali tudo. Ei, M fotógrafo, bem-vindo. Então ele entra ali, Casa das Orquídeas, vendo o nome, Heron, meu irmão, você tá bem? Então o que acontece? Quando você vai em orquidário, você vai encontrar sempre especialista. O Heron é dono de um orquidário, acabou de entrar aí. O Heron, ele tem uma experiência monstruosa. Então o que acontece? Você vai no orquidário, na hora de comprar, você vai chegar para a pessoa e falar o seguinte: olha, eu tenho essa planta aqui, as minhas condições lá de vegetar é assim, assim, assim. Essa planta vai bem lá embaixo, ou vai bem lá em cima. Você... Condições ambientais. As condições ambientais, né? Vai falar das condições ambientais e a pessoa vai dizer sim ou não, tá? Ei, Jaque do Lar, bem-vinda. E aí o que ocorre? Você tem muito mais informação e vai ter muito mais chance de ter sucesso no cultivo da sua orquídea. Porque na hora que você pega uma planta que já tem as necessidades dela para o ambiente que você tem, gente, casou. Casou. Eu vou dar um exemplo maluco. Você pega uma planta de sol pleno e vai levar para dentro de um apartamento. Ou vice-versa. Uma planta, como eu mostrei aqui, uma celogine, você vai botar em sol pleno? Não vai rolar. Aí vem um monte de coisa. Ah, o fornecedor é pilantra, o fornecedor fez errado, fez de propósito, não sei o que, para vender planta. Não é nada disso. Na verdade, o que acontece? É uma cadeia produtiva. Eu vou lá, o Heron está lá na estrutura dele, lá com plantas fantásticas, produzindo. As pessoas compram para revender. A responsabilidade, se eu compro planta para revender, eu tenho que assessorar o meu cliente. Se eu tenho dúvida, eu vou ao Heron, a Farana lá, que me atendem muito bem lá, vou lá e converso com eles. Eles me dão um subsídio e eu passo para o meu cliente. Então é uma questão de responsabilidade. Então você tendo essa questão de casar a orquídea que você está escolhendo para o ambiente que você tem, é a primeira fase para sucesso. Primeira fase para sucesso. Ei, Fátima, bem-vinda. Certo? A Jaque falou, aqui, por exemplo, cimbídio não floresce. Jaque, Jaque, você é de onde? clima muito quente, ela falou. É Jaque lá do Pará, Jaque? Que tá Jaque do Lar aqui, 2. Se foi isso, hein? Hein? Realmente, no Pará, não é um clima adequado. Aqui, por exemplo, eu estou ao nível do mar. Eu não tenho cimbídio aqui. Os cimbídios aqui, ei, Sônia, bem-vinda. É do Pará. Então, o que acontece? O cimbídio aqui, ele não floresce bem. Ele não vai bem. Tá certo? Eu conheço uma pessoa que tem um cimbídio, que todo ano bota flor nele. E ela é novata, colocou na situação que o bicho se acomodou, aclimatou. A minha assessora está acertando ali minhas falas aqui, né? se aclimatou ali e está dando todo ano, ela manda a flor. Ela floriu. Bacana. Show de bola. Aí é o seguinte, eu estou botando aqui um planta. Então, deixa eu ver aqui que eu já falei. Uma outra coisa também, vamos lá. Quando você vai comprar, você vai começar uma coleção de orquídeas, vai começar a cultivar, minha culpa, eu fiz isso. Eu cheguei, comprei 23 plantas no sul do Brasil e morava lá no Pará, perto onde a Jaqueline mora. E levei tudo para lá, tudo planta de Santa Catarina. Tudo plantas que precisavam de baixa temperatura, variação de temperatura de dia para noite. E sofri pra caramba. Sofri pra caramba lá no Pará, perdi planta. E aí eu não sabia ainda, porque naquela época não tinha internet. 1989, fevereiro. Então o que eu fiz? Eu comprava livros, e estudava, e aí andei comprando plantas num antigo laboratório chamado Equilab, comprava caixas e caixas de orquídeas.
Chegava lá, eu acabei trazendo boas dessas plantas para cá de volta, tá? Então você começa a comprar de forma descontrolada. Hoje nós temos muita informação. Ei, Ana Zélia, bem-vinda. Então o que acontece? Hoje você tem muita informação. Então veja bem, quer comprar orquídea para botar para casa? Vê o seu ambiente, como eu já falei, vê a planta, se ela vai se adaptar e leva para lá. Dominou aquele cultivo, você passa para a próxima. Você vai introduzindo as plantas e você vai começando a montar a sua coleçãozinha e com baixo risco de perda de orquídeas. Veja bem, nós estamos tratando hoje da primeira fase, da escolha e compra. Mas não é só levar para casa que ela vai viver sozinha. Aí tem a questão de oferecer a iluminação para ela adequada, adubação, irrigação, aí é o cultivo, que é uma outra conversa. Tá certo? Nós vamos evoluir. Eu tenho falado isso há muito tempo aí, tem muito vídeo meu já aí, a coisa vai evoluindo. Então, basicamente, é isso aqui. Evite comprar orquídeas sem identificação. Porque você não sabe que planta é. Eu vou comprar uma planta, tá? Ele chega aqui para mim, quais são as necessidades básicas dessa planta? Não sei. E aí você fica num jogo de roleta russa. Você bota para cá, bota para lá. E outra coisa, orquídea odeia sair do mesmo lugar. Se você cultiva a sua orquídea desse jeito aqui, tá certo? Mantenha sempre ela na mesma posição. Ah, precisei levar para molhar. Leva para molhar. Voltou, coloca na mesma posição. Não tira na mesma posição. Porque ela se atrapalha todinha, porque ela tem a referência de iluminação. Então, evite esse tipo de problema. Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Acho que não. Perguntas. Dendrobium, olho de boneca, dá uma ou outra flor aqui. Lá no Jacundá, não é isso? Sua cidade? Aqui, idem. Aqui, idem. O olho de boneca, eu tenho aqui. O que eu faço aqui, Jaqueline? Eu pego tudo e coloco nas palmeiras. Aí, e não molho no adubo, deixo lá. Como tem esse período de seca, de muito sol e pouca chuva, ela acaba passando por um estresse hídrico, e aí ela acha, vou morrer, entra com um processo de reprodutivo, as flores, para tentar fazer semente e ir para outro canto, ok? Aí comprei uma schilleriana, é a primeira vez que tento cultivar. Está soltando raiz, mas as folhas mais antigas estão amarelando. Seria normal pela troca de ambiente? É possível? Da onde ele é? Você é de onde? RM fotógrafo, você é de onde? Porque enquanto ele vai dizendo, eu vou falar o seguinte. Eu não cheguei aqui e já saí comprando planta doidada, quando eu vim do Pará, né? Então eu fiz schilleriana, muita schilleriana, e aí eu resolvi comprar schilleriana. Aí tinha uns amigos muito mais experientes que eu na mesma época, São Paulo capital. Então o que acontece? Eu peguei e fui perguntar, como é que eu cultivo schilleriana? Não, é super fácil. Vamos lá que eu vou te mostrar. Ele vai lá no orquidário dele e mostrava schillerianas tudo assim, né? Em cima do alambrado, parte mais alta, calorão, perto. Alô, oi, vocês estão me ouvindo? Só confirma aí que entrou uma ligação de Instagram. Deu uma parada aqui na... Voltou. Gente, vocês estão me ouvindo? Alô, oi, vocês estão me ouvindo? Tá, voltou o som, né? É porque alguém me ligou do Instagram. Eu avisei a todo mundo, mas vamos lá. Então o que acontece? Eu cheguei, botei as schillerianas, tudo nesse clima. Gente, foi um tal de perder schilleriana. E eu falei, não é possível, eu tô com um problema. Eu tenho uma dificuldade aqui, o que está acontecendo? Saí para estudar a tal da Cattleya schilleriana. Bom, vamos lá. Aí eu vi que no ambiente dela,
ela está em locais que a princípio precisariam de muita luz, muito sol, e aí a umidade é maior, uma umidade maior. Só que o seguinte, as árvores cobriam numa época, e o que acontece? Tinha muita umidade, né, onde tinha muita neblina. Espera aí um pouquinho, eu vou mudar o cultivo das minhas chilerianas. Comecei a botar, tirei elas da área mais ensolarada, botei na área aqui de 70%. Estou respondendo a sua pergunta, tá, o RM fotógrafo? Então o que acontece? Eu trouxe para uma área mais sombreada e com maior umidade relativa do ar, tá certo? Então o que aconteceu? Tá bem? Tranquilo, Isabel? Tranquilo, eu imaginei que fosse sem querer. Tô de boa. E aí o que acontece? Hoje minhas chilerianas estão muito bem. Como é? Por que as chilerianas, por que as orquídeas perdem as folhas traseiras, amarelo e vão soltando? Pode ser um processo normal, pode ser alguma coisa relativa... Opa, tô aqui só anotando. Pode ser alguma coisa relativa à diferença de cultivo, porque o que acontece? Para uma planta entorcerar, ela tem que ter... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho antes. Os bulbos das orquídeas são para armazenar água e nutrientes, além da parte física de suportar folha, flor, essas coisas, né? Mas eles, quando a orquídea vai crescendo, ela vai brotando, se ela não encontra, isso aí eu estou falando, tá? Se ela não encontra no ambiente dela água e os nutrientes adequados para que ela sobreviva, o que ela vai fazer? Ela vai buscar lá no reservatório. Qual é o reservatório? O bulbo mais velho. E aí, por exemplo, nas folhas amarelando, é um possível sinal de que a planta está retirando o nitrogênio, por isso que fica amarelada, tirando o nitrogênio e levando para a parte da frente, porque ela precisa de nitrogênio. Então ela está indo lá atrás, resgatando os nutrientes e a água. Então, primeira coisa é a seguinte, como é que está a nutrição dessa sua chileriana? Você está adubando com um bom adubo e um adubo regular? Isso é a primeira situação. Como é que está a umidade para essa planta? Porque o clima de São Paulo não é ruim não. A não ser que você precise, mas veja bem, um sobreamento de 70% para ela é excelente. Aí talvez ela se estabilize. Pode ser o estresse também, que ela começa a abortar para se proteger. Mas vamos monitorar. E outra coisa, qualquer coisa, manda para mim que eu vou te ajudando, só mandar direct aí, eu vou ajudando, estou ajudando um monte de gente. Às vezes eu fico 11 horas da noite respondendo as mensagens do Instagram. Deixa eu ver aqui, a Jaqueline colocou aqui, minhas catleias, a grande maioria, saem espata e não enchem. O que devo fazer? Falta de luz? Acho que não é, porque estão recebendo muita luz. O que é muita luz para você, Jaqueline? Que veja bem, não é a pauta não é a nossa pauta da live hoje, né? Mas vamos em frente. Por que uma planta não enche as espatas? Já vou te responder aí para o RM. Matou em cima, era isso. Ele Calma, fez a primeira adubação agora. Hein? Ele fez a primeira adubação hoje. Pode ser, mas eu vou voltar a falar para você aí, tá? Aí respondendo a Jaqueline. Jaqueline, veja bem. Quais são os motivos que levam uma planta a não florescer? Tá? Primeira coisa é o seguinte, é uma planta jovem, que ainda não chegou na idade de reprodutiva. Então ela vai botar espata, não vai florescer, não vai botar espata de repente mais tempo, não, até que ela chegue na idade. Se essa planta não é uma planta jovem, então nós temos que entrar para uma outra situação. O que acontece? Para floração, eu sei que o RM digitou errado, tá? Mas, por exemplo, ele botou aí para mim que ele botou 20-0-20. Eu sei que não existe esse adubo, 20-20-20. Mas aí o que acontece? Se fosse isso, olha, ela é 0 de fósforo. A orquídea, ela precisa de fósforo para ajudar na floração dela. Só que é o seguinte, não adianta você botar de repente lá, eu sei que não tem um número, vou só por um exemplo. 20, 2020, 2000 de fósforo. Não adianta, porque a orquídea não tem capacidade de absorver muito fósforo. Então esses 8, 45, 14, esses números que tem no mercado, não são tão eficientes.
você está dando, mas a orquídea ela não consegue absorver. Tá? Então, o que acontece? Pode ser uma falta, uma deficiência de algum macro ou micronutrientes, que aí eu vou entrar na resposta agora também para o RM fotógrafo, que é o seguinte: nitrogênio, fósforo e potássio não é o suficiente para dar saúde para a planta. Ele é o base do base. Nós temos que entrar com alguma coisa complementando outros macros e os micronutrientes. Eu vou te dar um exemplo aí, o RM. É o seguinte: você só come arroz, bife e alface. Arroz, bife, alface, arroz, bife, alface, arroz, bife, alface, arroz, bife, alface. Vixe, e as frutas? E feijão? Entendeu? É outra proteína, não sei o que. Você tem que variar. Senão o seu organismo vai ter um déficit. Vai ter problema. Aí veja bem, esses adubos da Forte, eles são base da base. São adubos bons. Mas eles não têm os macro e micronutrientes que ela precisa. Então você vai precisar entrar. E aí o que? Você procure um adubo que tenha maior presença de micro e macronutrientes. E às vezes micronutrientes é uma dosagem tão pequenininha e faz uma diferença. Certo? Voltando para a resposta da Jaqueline. Jaqueline, como é que você está adubando essa planta? Porque veja bem, se ela está com déficit de fósforo também, pode ser isso. Apesar de ela precisar de dosagens mínimas, eu acho pouco provável, tem que ver o que está acontecendo. Certo? Deixa eu voltar aqui, que a Jaqueline... Tainá, Fernanda, Edma e Sueli entraram. Ei, Tainá, bem-vinda. Fernanda. Edma. E Edma, bem-vinda. Sueli, bem-vindas. Tá certo? Então, o que acontece? Nós temos que... Oi, bem. A Fernanda, a Jaque falou que, coitada das minhas, tem meses que não adubo, só chove. Veja bem, a adubação, você pode usar um adubo orgânico. Porque se você usar o hidrossolúvel, molhou, choveu, vai levar embora, você vai jogar dinheiro fora. Mas tenta ver se você consegue um adubo orgânico. Olha, eu vou citar o que eu uso aqui, tá certo? Eu uso o Himitsu, que é um adubo que é produzido aqui nas Montanhas Capixabas. Ele é aprovado tem registro no Ministério da Agricultura, um adubo que está me resolvendo muito bem. Tá certo? Ele já está sendo abastecido praticamente no Brasil todo. É um adubo muito interessante. Ei, Daniela, bem-vinda, minha companheira de live. Tá certo? Então é um adubo que está indo muito bem. Eu só estou usando ele. Eu estou tentando, como eu falei outro dia aí, estou tentando colocar ele em trouxinhas nas vandas que ainda estão com raízes nuas. Tá certo? Conheci o Instagram há pouco tempo, a melhor ajuda que tive pelo Instagram. Primeiro, o senhor está no céu. E veja bem, gente com 33 de experiência, e eu gosto de ensinar e de falar, vambora, ele que segue, tá certo? Ele tem os micronutrientes, então tá interessante, porque é aquele manutenção. Não, ele está perguntando se tem os micronutrientes, acho que o Himitsu... o Himitsu tem. O Himitsu tem, sim. Tá certo? O Himitsu, ele é completo. Tá? Eu posso até te passar aqui, espera um pouquinho que eu vou te passar o telefone da pessoa que... Ó, quem quiser anotar aí, o nome da menina é Farana. E ó, tô indicando porque eu uso. Eu não ganho 1 centavo por estar fazendo isso não, tá, gente? Então não é empurrar produto para vocês, não. O nome da menina é Farana. O celular dela é o 28 999 75 0738. Farana, tá? É pelo WhatsApp. E ó, chora preço com ela. Pega e fala, ó, o senhor Fernando falou que você vai me dar desconto. Eu não ganho nada mesmo, ela resolve lá com você. A Jaque tá falando que quando ela usa é o BG. BG é um bom adubo também, tá? Eu nunca usei, mas eu tenho boas referências. Os Nutriorg também. RM, fotógrafo, eu vou te dar uma dica para você aí, ó, que é espetacular. Anota aí. Vai na Associação Orquidófila de São Paulo, que está perto de você aí, acho que fica perto do Estação São Joaquim. Procura aí a AOSP, Associação Orquidófila de São Paulo.
Eles produzem um adubo orgânico que ganhou o apelido justo de Viagra das orquídeas. Viagra das orquídeas. Cara, eu usei esse adubo há muito tempo, infelizmente eu perdi tal, e o Remídios tem me atendido bem. Hein? Perdeu o contato. Perdi o contato do cara que me entregava, porque eu tinha que despachar pro caminhão, chegava aqui, eu tinha que embalar e tal, até distribuir. Então mas é bacana, mas aí tá perto. Esse adubo são os japoneses, 3 japoneses que tem essa fórmula, e eles vão já fazendo, por exemplo, são velhinhos, quando morre um vem o outro, só 3 sabem a fórmula, ninguém descobriu até hoje. Mas você vai lá, você compra lá, que você vai ter também bastante sucesso. Se não achar, o Remídios é tão bom quanto, tá? Só tô fazendo porque lá eu gostei muito. A Sueli tá dizendo que ela usa Ciacrop e BG, tá perguntando se é suficiente. Olha, eu não conheço a formulação, os detalhes do Ciacrop e do BG. Eu vou falar o seguinte, são 2 adubos de renome. São 2 adubos de renome. Tá? São 2 adubos que têm bom nome no mercado. O que acontece é o seguinte, você não pode exagerar na adubação. Que aí, vamos lá, eu estava até aqui para falar para vocês. A adubação não corrige erro de cultivo. Se você comprou errado, você está tratando errado, não adianta botar adubo achando que a planta vai ficar maravilhosa. Eu vou falar o seguinte, você vai passar agora a comer, em vez de almoçar e jantar e café da manhã, você vai dobrar a sua quantidade de comida. Tá? Então você vai tomar café da manhã 2 vezes, você vai lanchar 2 vezes, você vai almoçar 2 vezes, você vai tomar café da tarde 2 vezes, você vai jantar 2 vezes, você vai ter mais adubo, mais comida, mais comida, mais comida. O que vai acontecer com você? Problema. Não é essa a solução para um bom cultivo de orquídeas. Então você tem que fazer o seguinte, pega os dois frascos, vê o que eles têm de comum e avalia. O que você pode fazer é o seguinte, numa época, se você aplica a cada 15 dias, dependendo do que eles tiverem, num fim de semana você aplica um, depois de 15 dias você aplica outro. E vai vendo, vai vendo. Se os dois tiverem os mesmos componentes, ou muito próximos, escolhe um só e parte em um, não precisa ter os 2, ok? Eu acredito que sim também, tá? O BG eu nunca usei. Porque o que acontece? Em alguns adubos, como Nutriorg, BG, que para mim, em função da quantidade de orquídeas que eu tenho, são muito caros. São muito caros. O BG, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, 5 ml por litro de água. Eu acho que essa que é a dosagem. Se não for dele, é um outro, mas acho que é dele mesmo. A cada irrigação que eu faria aqui, são 100 litros. A 5 ml, meio litro a cada semana. E olhe lá, entendeu? Então o que acontece? Para mim não dá. E outra coisa, eu não estou precisando. Estou com florações maravilhosas, as plantas estão vindo muito bem com Remídios. Me diminuiu o meu trabalho, porque a cada 3 meses que eu aplico, me ajudou, está me ajudando. Eu tenho facilidade de encontrar, que tá aqui perto. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que é. Às vezes a gente fala. O Suander Andreata entrou, tá? Ó, ei, Suander, bem-vindo. Isso aqui, esse produto aqui, ó. Ele está registrado no mapa, ó. Inscrição estadual. Tá tudo aqui, ó. Ó, produto fertilizante organo mineral classe A, registro de produto no mapa 0011, tá tudo aqui, ó. Então esse produto aqui que eu estou usando nas minhas plantas, uma colher conforme ele orienta ali. Mas deixa eu ver aqui, promoções da Neide, bem-vinda. Então o que acontece? Mas o adubo orgânico tem problema. Como todo adubo tem. A Jaque falou que quando ela começou, os brotos saíam mole de tanto adubo. Pois vamos lá, então antes, deixa eu falar aqui o seguinte, esqueci, eu vou para Jaque. Velha é fogo. Jaque, por que acontece? Quando você dá muito adubo, a planta, ela cresce muito. Mas ela cresce, esse crescimento é altamente prejudicial. Primeiro, a planta fica toda molenga, porque ela não teve capacidade de os tecidos ficarem rígidos, robustos para suportar a planta. E o tecido, quando está flácido, é susceptível, é mais frágil para ataque de pragas. As pragas amam
Então você tem às vezes uma planta que cresceu muito, não é um crescimento saudável, vai dar praga, vai dar doença, vai dar não sei o que. Então, nas orquídeas, menos é mais. Raramente aqui eu aplico o hidrossolúvel, mas quando eu vou aplicar o hidrossolúvel, se ele fala o seguinte, você vai colocar 1 grama por litro, eu vou botar 100 litros, eu boto 85 gramas, 80 gramas, 90 gramas, eu não vou na mesma proporção, tá certo? E isso tem que Só que sair. foi esquisito que você falou. Você falou assim, 1 grama por litro, você falou, bota 85, 75. Ah, não, peraí, a Valéria está corrigindo a minha fala. Quando eu vou irrigar minhas plantas, eu uso 100 litros d'água. Quando eu vou aplicar qualquer produto aqui com hidrossolúvel, eu tenho um reservatório com 100 litros. Então, quando eu vou usar, por exemplo, vou usar um de floração, o fabricante recomenda colocar 1 grama por litro de água. Eu botei 100 litros, seriam 100 gramas. Eu boto 80 gramas, eu boto 85, 75, eu nunca boto 1 para 1, porque muita coisa vai ser levada embora, então eu coloco sempre um pouquinho abaixo, ok? Eu queria algumas valquerianas com Queimei algumas valquerianas com adubo a cada 7 dias. Esse menos é mais, aprendi na prática, chorando. É isso aí, é comum, meu irmão, é comum, tá certo? Fernando, o que você nos fala sobre colocar talco nas orquídeas? Gente, talco é boro. Olha, eu não sou fã desses troços malucos não, tá? Eu não sou fã. Porque o boro, a planta precisa de boro. Mas não há necessidade assim, micro. Então o que você faz? Se você tiver um adubo que tenha com o micronutriente boro, coloca. Olha, água de arroz, água de beterraba, que boa, água sanitária com não sei o que. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vocês acham que se esse troço fosse bacana, fosse assim, desse resultado mesmo, todo mundo já não estava usando? Mas aí não, você está afim de... Não tem nada a ver com indústria. Tá certo? A questão é o seguinte, essas coisas você vai levar mais material orgânico para o seu substrato, não vai dar o resultado que você espera, que água de arroz, água de batata doce, alguma coisa de batata doce com hormônio enraizador. Gente, por mais simples que você tenha aí, vai numa loja de passarinho, que vende produto passarinho, compra o Vitagold potenciado. Eu vi agora aí, tinha um vidrinho ali, acho que com 100 ml, R$17. Você vai usar 2 gotinhas no meio litro de água, 3 gotinhas no litro de água, você vai usar há muito tempo. É mais eficiente, você não vai trazer problema, porque água de arroz é material orgânico. Aí vai prejudicar seu substrato, vai alterar o pH. E outra coisa, tá? Confesso que já tentei muito dessas coisas. Lá no passado, que a gente ainda estava ali, tá? Esquece, pra mim esquece. Eu não uso mais não, tá? Jaqueline Cruz entrou. Jaqueline Cruz, bem-vinda. Neuza entrou. Neuza, bem-vinda. A Jaque está comentando que forte Amandinha, bem-vinda. É perigoso. Eliana. E ela quase matou Phalaenopsis, colocou a mais e quase matou a Phalaenopsis. Forte. Forte equilíbrio. Forte. Porque a questão é a seguinte. Mas ela colocou a mais. A mais é zoiuda, né? Foi querer que a planta ficasse bonita, né? Gente, veja bem, é o que eu falei. É propriedade. Eu já passei por isso tudo. Vocês não têm noção das doideiras que eu já fiz aqui. Para cultivando, achando que ia dar certo, de invenção, de não sei o que, tal. Eu já passei por isso tudo. Então eu tenho muita experiência, são mais de 33 anos cultivando orquídeas. Tá? E olha, ainda estou aprendendo muito. Outro dia estava aqui na live aqui, entrou o pessoal lá do Orquidário Oriental, entrou o Eduardo, e aí, eu falei, bicho, eu sou bambambam não. Que os bambambãs é que cometem as maiores besteiras. Eu sou especialista, eu sou não sei o que, gente, pé atrás.
E a gente deu razão, né? Ele morreu de rir. Você riu, né? Não, tô dizendo o Eduardo do Orquidário Oriental. Ah, o Eduardo riu. É o Eduardo do Orquidário, ele riu, é isso mesmo. São os bambambãs que fazem as maiores bobagens. Porque a gente tem que ter o seguinte, por exemplo. Gente, quantas vezes as pessoas já me perguntaram aqui, eu falei, não sei fazer, não sei. Eu vou lá, vou pesquisar. Com a bagagem de informação que eu tenho, de experiência desses 33 anos, mais de 33 anos cultivando, eu consigo entender o seguinte, não, isso aqui é pertinente, isso aqui não cabe. Peraí, eu vou selecionando para trazer informação de melhor qualidade para vocês. Veja bem, com 33 anos de experiência, gente, eu estudei aqui, eu fui lembrando as coisas para fazer a live com vocês. Eu não entrei aqui, não, vou lá fazer de cabeçada. Eu tenho um roteirinho para não me perder, para que vocês entendam. Ei, Eduardo, bem-vindo! Então, para que vocês consigam entender o processo e tal. Então, é uma coisa que vai devagar, tá certo? O RM, fotógrafo, tá perguntando se o Vitagold funciona mesmo. Olha, eu tenho resultados bons aqui. Agora, eu tenho um produto melhor ainda que eu uso, que é o Rutex. Tá? Eu tenho o Vitagold aqui. Bom, para dizer que eu não tenho, peraí. É um vidrão ainda, hein? Esse aqui é o vidro grande, 1 litro. Tá certo? Mas o que eu uso aqui, deixa eu pegar para você aqui que eu mudei. A caixinha dele tava... Eu botei nessa embalagem plástica, cortei a etiqueta e botei a etiqueta aqui, ó. Esse aqui, ó. Rutex, ó. Ele é um pozinho, deixa eu abrir aqui para você ver. Fininho, fininho. E eu tô gostando muito dele, tá? Olha aqui, ó. Ele é um pó bem fininho. Ele vai sujar, é tipo um carvão, pó de carvão. Muito bom, tá certo? Então esses aqui... Enraizador, né? Hein? Enraizador. Enraizador, hormônio enraizador. Tanto o Rutex quanto o Vitagold. Todos dois, tanto o Rutex como o Vitagold. Olha, ó, mas tem também o Protovit, que é uma vitaminazinha que compra em farmácia para criança. O RM tá falando que quem toma Vitagold são os canários dele. Mas é direcionado para aves mesmo. É a vitamina E, né? Que é isso aí. Minha mulher fica no meu ouvido me corrigindo, ela é danada, viu? 33 anos de casado. Gente, eu comecei... pra quem não sabe, eu comecei a cultivar orquídeas na minha lua de mel, tá? Só tenho, assim, uns diazinhos a mais de casado. O resto de casado e cultivo de orquídeas é o mesmo. Alguma pergunta? Quem toma aqui no meu canal já falou e tal, beleza? A Jaque falou que matou os peixinhos dela com casumim. Você me contou, Jaque. Você me contou. Casumim, você aplicou. Casumim é um veneno, ele é controlado, um defensivo controlado. Então tem que ter cuidado. Eu até conversei já com a Jaque, porque aqui eu não uso. Quando eu tenho algum problema, eu aplico individual naquela planta. Porque eu tenho roselas aqui no meu viveiro, eu acho que vocês sabem, porque eu tenho aqui, tive um problema daqueles caracóizinhos de horta. Não é aqueles grandão não, aqueles pequenininhos de horta. Que o piso tem brita, eles se esconderam ali, olha, eu não tinha um botão de flor aqui. Eles subiam nas estruturas, pegavam alambrado, descia pelo aramezinho, pelo suspensório e comia broto, raiz, flor, comia tudo. E aí o que eu fiz? Tentei de tudo que era orgânico. Aí botei chuchu, mamão, cerveja com sal, joguei sal grosso no chão, comprei quilos e quilos de sal grosso, espalhei pelo chão. Sabe o que resolveu? Um casal de garnizé. Então aqui hoje com 8 pintinhos, estão andando por aí, agora não estão dormindo, né? Mas olha, e aí se eu usar a casumim aqui, vai matar minhas aves, vai matar, então família, natureza, eu não sou muito disso não. Só em casos muito especiais. A Sueli está perguntando se Vitagold aplica nas folhas ou raízes. Tudo. Dilui na água, né? Dilui na água, tá certo? O que você vai fazer? Você vai pegar uma vasilha de tal e vai colocar umas gotinhas até a água ficar amarelinha. E veja bem, gente, aplica na planta inteira. Porque o que você aplicar nas folhas vai escorrer para as raízes. E as raízes absorvem quase 80%, 90% dos nutrientes é absorvido pelas raízes, mas as folhas também absorvem. E o que você aplicar ali, o que ela não absorver vai correr para a raiz, ela tem a chance de ir pegar lá. Ok? É isso aí?
Casumim mata pulgão e cochonilha. O casumim, ele é um fungicida também. Eu estava conversando com você, que eu estava lendo sobre ele, e estava dizendo que ele é um fungi-estático. O que é isso? Uma planta com canela seca. A gente já não estamos falando tudo sobre orquídea, né? Já saímos da nossa pauta violentamente. O que acontece? O casumim é uma planta com canela seca, ou fusário. Você aplica. Ele, a princípio, nos estudos que eu estou lendo, né? Ele não mata o fungo. Ele para o fungo. Ele é um fungo estático. Ele para aí, deixa ele estático ali. Aí o que acontece? Vai dando tempo da planta brotar. A planta brotando. Depois você vai lá e corta. Se ela não tiver capacidade, se a planta estiver muito contaminada e ela precisar ainda de tiver algum fluido de seiva que ainda passa por ali, senão você tem que cortar mesmo, ok? Realmente é necessário regar as orquídeas antes de aplicar o adubo foliar? Eu acho interessante, porque o que acontece? Falam que os estômatos abrem e as raízes também conseguem absorver. E o que acontece? Por exemplo, essa planta aqui, essa não, vou puxar essa aqui. Essa aqui está aqui dentro muito tempo, tá certo? Ei, Marivone, bem-vinda. Essa planta está aqui muito tempo, sem molhar. Se eu jogar o adubo aqui, ele não vai dar tempo do substrato absorver. O que vai acontecer? A água com adubo vai escorrer e vai ir embora. Quando você molha, o que acontece? Espera um pouquinho, Valéria, me faz favor. Pega esse pratinho preto. Esse aqui? Isso aí. Eu vou mostrar para você aqui. Vou fazer uma demonstração. Não, só o pratinho. E bota a água aqui para mim. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, hein? Vou baixar aqui para tentar mostrar para vocês o que acontece. Peraí que tá dando problema aqui com as... Que na hora... Ele vai fazer uma lambança danada aqui, mas vamos em frente. O que vai acontecer? Na hora que eu molhar, essa primeira água, que seria a água da adubação, ela vai escorrer muito rápido. Ela não vai ser tão absorvida. Então, por exemplo, na hora que você olhar aqui, ó como é que ela vai correndo. Não sei se vocês conseguiram perceber que ela meio que não para, ela escorre muito rápido. Então, em função disso, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá agora. Marivone, bem-vinda, Marivone. Deixa eu acertar aqui. Então, em função disso, é interessante você molhar, porque o substrato, na hora que você jogar o adubo, todo o substrato vai absorver. A água não vai ter chance de escorrer. Ei, Pedrão, bem-vindo! Tá? Então, não vai ter chance de escorrer. Então, você não tem a possibilidade de perder. É interessante, sim, tá? Molha, deixa úmido, depois você vem e aplica. Ok? Espero ter ajudado. Gente, 50 minutos de live. Deixa eu ver se tem uma coisa. Entendi. Acontece com as minhas samambaias, tá vendo? Então é a mesma coisa. Você molha, se estiver muito seco, ela não é, quase que escorre. Ela não é absorvida. E úmido não. Quando tá úmido, você coloca, ela já vai, ó. Se eu aplicar agora aqui, ó, já vai ser um pouquinho diferente, ó. Como é que já escorre menos? E quanto mais for ficando molhado, mais ela vai... Ó, vocês não estão nem vendo, eu estou mostrando aqui, achando que vocês estão vendo. Não, coloca mais próximo de você. Ó. Tá vendo? E aí ela vai passando a absorver a água, penetra com mais facilidade. Ok? Demonstrado? Gente, ó. Se não tem mais perguntas sobre o nosso conteúdo... Nós vamos encerrar a live. É isso mesmo, Jaqueline. Passa direto. A água passa direto, isso mesmo. Que bom que gostou da live, viu? Esse é o meu objetivo, gente. Ajudar vocês verdadeiramente. É isso aí. Tá? Então, quinta-feira. Ó, quinta-feira eu vou fazer uma live que foi pautada por uma seguidora. Tá? O que eu fiz? Eu botei uma caixinha de perguntas. E ela em vez de fazer a pergunta, ela me deu uma sugestão. Pô, me ajuda, fala sobre fungos, bactérias e vírus nas orquídeas. Como é que a gente pode evitar isso? Tá? Então eu vou fazer essa live quinta-feira às 18 horas.
ok? Já agendem aí, já vão se organizando para não perder, já vão chamando os amigos, o cara vai falar sobre fungo, bactéria e vírus. E quais são os cuidados para não trazer isso para dentro do nosso cultivo, tá certo? Porque se entrar, aí mata os peixinhos, né? Aqui também já perdi planta, que às vezes eu prefiro perder a planta, tá? Aí, Heloísa, gostei muito desse conteúdo. Heloísa, meu prazer é esse, minha felicidade é essa, e é verdadeiro, tá? Orquídea Santa, bem-vinda. Entendeu? Então é isso aí. Se não tem mais pergunta, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar aqui assistindo com a gente aqui.